Bom, boa noite. Enfim, ultimamente tem sido difícil dar aula e concorrer com os acontecimentos, não é? Mas vamos tentar fazer, enfim, dessa conversa algo produtivo. Eu imagino que boa parte de vocês tem estado aqui a semana passada. A gente começou uma conversa no final, né, depois da minha fala. Não sei se ficou alguma questão, algumas pessoas depois vieram falar comigo. Se eventualmente houver alguma questão a partir do que foi a semana passada, que vocês quiserem fazer já, senão eu começo a minha fala. Alguém tem alguma questão? Não? Ok. A gente combinou de fazer um desvio, né? Não um desvio, mas de tentar redimensionar algumas daquelas questões a partir do teatro e tentar discutir um pouco um certo percurso no teatro. Então, a minha fala hoje parte de questões teatrais ou de questões do teatro brasileiro moderno e a partir do que foi, do que estava acontecendo em 68, né? E como eu fiz a semana passada, eu vou partir de 68, mas vou tentar trazer essas questões para o tempo presente, que é de fato o que interessa, né? Não sei se vocês sabem, mas o teatro é considerado uma arte pública, né? Talvez com a arquitetura uma das últimas artes públicas, né? E isso, evidentemente, tem a ver com o modo como o teatro se inscreve na vida da cidade, né? E isso também implica a gente definir ou entender o que é esse público, o que nós estamos chamando de público, né? Há quem defina o teatro como sendo uma arte do ator ou uma arte uma arte a qual sem o ator não existiria, né? Mas isso é bastante relativo, porque há quem faça teatro com marionetes, há quem faça teatro com máquinas, há quem faça teatro com objetos. Embora eu dê aula numa escola de atores, eu não acredito que sem o ator não seja possível fazer teatro. Mas eu sei que sem o espectador não é possível fazer teatro, né? E há um filósofo francês chamado Denis Guénon, que define o teatro como uma dupla atividade. Ele diz: o teatro é um fazer e um ver que ocorrem ao mesmo tempo, simultaneamente. Sem essa dupla atividade não existe teatro. O teatro é uma dupla atividade, ver e fazer ao mesmo tempo, né? Essa definição leva muitos a uma espécie de estética da recepção, né? De tentar entender o que acontece com o espectador quando ele assiste um espetáculo. Há toda uma linha de pesquisa, não só na FAPESP, mas no mundo acadêmico, sobre estética da recepção, né? Mas, como alguém que faz teatro, o que me interessa não é exatamente uma estética da recepção, mas eu diria uma poética das alianças, ou seja, que tipo de aliança é possível fazer com o espectador no momento mesmo em que estamos fazendo teatro, né? Ou, se a gente quiser, que vínculo de imaginação se produz nessa atividade que é o fazer teatral. Então, de certo modo, o meu percurso tem a ver com essa interrogação, né? O que nós ainda podemos imaginar juntos e o que acontece nesse encontro, que tipo de vínculo acontece ou não acontece nesse encontro que é o teatro, né? O nosso ponto de partida, 1968. 1968 é um ano muito triste no teatro brasileiro, porque é um ano em que essa ideia de vínculo entra em xeque, é colocada em xeque,
né? Alguma coisa acontece na experiência teatral brasileira, naquele momento, que faz com que os artistas percebam um limite, né? O crítico Robert Schwartz formula essa percepção num texto de 1970, chamado Cultura Política 1969, em que ele formula da seguinte maneira: há uma experiência que a gente pode flagrar ali por volta, no final dos anos 50, início dos anos 60, particularmente em 1963, que corresponde, de um lado, a uma grande mobilização social e, de outro lado, a uma espécie de redirecionamento da prática artística no sentido de estabelecer vínculos de ação, vínculos de imaginação dessa produção artística com esses movimentos sociais que se organizavam naquele momento, né? E isso vai dar numa série de ações ou de produções, e no caso do teatro, o momento emblemático desse encontro entre a produção artística e o movimento social é a criação dos núcleos de teatro do Centro Popular de Cultura, o CPC, que era organizado pela União Nacional dos Estudantes, né? O CPC é digamos, um momento privilegiado desse encontro, mas é também o início de uma espécie de mobilização da imaginação artística num processo de politização bastante acelerado, que vai acontecer entre o final dos anos 50 e início dos anos 60. E se a gente olhar para a produção artística desse momento, a gente reconhece essa politização, né? Se a gente pensa nos filmes do cinema novo, no que acontece com a chamada música popular brasileira, e mesmo na produção teatral, né? Em 1958, a estreia do Eles Não Usam Black Tie com o Teatro de Arena. 1958... O Teatro de Arena, que fica aqui ainda, o espaço, né, na Rua Teodoro Baiman. O Teatro de Arena, por exemplo, nem sempre foi um grupo politizado, né? O Teatro de Arena foi criado em 1953 e é um grupo formado pela primeira turma de estudantes da Escola de Arte Dramática, onde eu dou aula. Então, da turma de 48, 53. E eles formam um grupo que tinha a pretensão de fazer teatro de repertório, seguindo o modelo empresarial, e em 1958 eles entram em falência, em crise. Decidem que vão fechar o Teatro de Arena. E já que eles iriam fechar o Teatro de Arena, eles decidem fazer o que eles sempre quiseram fazer, que era montar uma peça escrita por um deles. E eles montam Eles Não Usam Black Tie, que é um sucesso, paradoxalmente, é um sucesso de público e reabilita o teatro de Arena. Mas 58 é também o ano em que alguns estudantes do Largo São Francisco criam o Teatro Oficina. O Zé Celso, a Miradade, o Luiz Roberto Salinas Fortes, de quem eu falei a semana passada, e o Renato Borg. Eles criam o Teatro de Arena dentro do Largo São Francisco em 58, né? Mas o fato é que... Oficina, desculpa. O fato é que esse movimento de politização, ele avança pelos anos 60, até que vem o golpe de 64. Com o golpe de 64, muitos militantes são assassinados, né? Há uma espécie de... Militantes, eu digo, dos movimentos sociais, né? Há uma espécie de desmantelamento das organizações políticas naquele momento, né? E, no entanto, entre 64 e 68, a gente tem, talvez, a produção das grandes obras do teatro moderno
brasileiro e não só do teatro moderno, né? Então, a gente tem o cinema novo, a gente tem filmes como O Deus e o Diabo, que é um pouco antes, né? Mas a gente tem filmes até o Terra em Transe. E no caso do teatro, nós temos tanto as respostas imediatas ao golpe, né? Quanto as grandes produções do Arena, como a série Arena Conta, né? O Arena faz uma série de espetáculos com esse título, Arena Conta Zumbi, Arena Conta Tiradentes. A gente tem todo o processo de formação e definição do Teatro Oficina, que culmina em 67 com a montagem histórica do Rei da Vela, que inclusive foi remontada recentemente aqui em São Paulo, né? Portanto, a gente tem o ponto alto do teatro, né, acontecendo entre 64 e 68. E o Robert Schwartz, nesse texto, se pergunta como foi possível, com o golpe de 64, o desmantelamento das organizações, ainda assim, né, nesse período, emergir a grande produção cultural do país, como a gente conhece. O que aconteceu aí? Que tipo de vínculo se dá, né? Como é possível esse tipo de produção num contexto social como aquele, né? E, de certo modo, essa pergunta pelo vínculo, ela atravessa a experiência teatral sempre como um problema, né? E isso tem a ver com o próprio sentido do que nós estamos chamando de público ou do teatro como arte pública, né? Para definir um pouco isso, eu vou fazer brevemente uma gênese da história, uma breve história, uma história selvagem do teatro brasileiro. Para a gente entender por que no teatro, não só no teatro, mas no caso do teatro, isso é um problema, né? Então, vamos lá. Há quem comece a contar a história do teatro brasileiro a partir do Anchieta. Vocês já devem ter ouvido falar desse senhor, né? Um padre, um jesuíta. Eu começo a falar de história do teatro brasileiro a partir do século XIX, a partir do romantismo. Porque o que me interessa, considerando o teatro como arte pública, é a relação entre teatro e sociedade, mais precisamente a relação entre teatro e nação. E o teatro romântico é o primeiro momento em que isso se torna um problema, ou seja, os artistas, os escritores, os autores se colocam o projeto ou no empenho de elaborar ou criar um teatro nacional. E isso corresponde à independência, né, ao momento da independência, crise da regência e o início do Segundo Reinado. Portanto, o que está em jogo naquele momento é como o teatro pode criar a imagem ou elaborar a imagem da nação. Isso é o Teatro Nacional como um projeto, né? E jovens autores de 20 e poucos anos naquele momento se colocam esse projeto. Qual é o problema naquele momento? Esse Teatro Nacional, ou essa imagem da nação, se dá ou se estabelece suprimindo da nação a grande parte da nação. Ou seja, a gente poderia dizer que é um teatro nacional sem nação, né? Porque estão fora desse teatro os escravos, os homens livres, pobres e as mulheres, né? Portanto, é uma imagem de nação que responde a um projeto bastante específico, né? E essa experiência, ela atravessa todo o século XIX do teatro brasileiro, inclusive no período pré-abolição, né? E o que a gente vê, se a gente estuda essa dramaturgia do século XIX, é o empenho de boa parte dos autores, dos dramaturgos, em constituir essa imagem, apagando dela
a parte decisiva do que seria essa sociedade, do que seria essa nação. O caso emblemático é um autor chamado José de Alencar, que escreveu uma série de cartas enviadas ao imperador Dom Pedro II com o título de Cartas a favor da escravidão, em que ele defende a escravidão como parte do projeto nacional, com o argumento singelo de que o Brasil era um país jovem e que, portanto, na escala do progresso, ainda precisava cumprir algumas etapas, e a escravidão era uma etapa em direção ao progresso, né? E que um dia ela seria desnecessária, né? No teatro do Zé de Alencar, esse escravo, ele é sempre alguém, e ele aparece, mas ele é sempre alguém que deve desaparecer. Ele é sempre alguém que deve morrer. Ele é sempre alguém que deve sair de cena, né? Essa experiência do teatro brasileiro no século XIX, ela, de certo modo, ela atravessa a história do teatro brasileiro, né? Porque, a rigor, a abolição não corrigiu esse fato, muito pelo contrário, né? E até o modernismo, o que a gente vê no teatro brasileiro é quase sempre um projeto de uma certa elite econômica, no empenho de constituir uma imagem do que seja a nação, apagando dessa imagem aquilo que deveria desaparecer da nação, né? Portanto, fazer uma história do teatro brasileiro é fazer uma história do apagamento, né? Uma história do apagamento da nação. Ora, o modernismo não resolveu este problema, né? Até porque, em parte, o teatro, se não esteve ausente do modernismo como perspectiva, de fato esteve ausente como experiência prática, né? Se a gente vai às experiências emblemáticas do modernismo, o teatro não compareceu. Ou compareceu de maneira secundária, se a gente pensa nas obras dramatúrgicas do Oswald de Andrade e do Mário de Andrade, né? Mas essas peças escritas pelo Oswald e pelo Mário de Andrade não foram encenadas naquele momento, né? Portanto, o teatro está ausente. Isso não significa que não acontecia teatro no Brasil. Isso significa que o teatro que estava acontecendo no Brasil naquele momento não se enquadrava nesse projeto, né? Ou era incipiente e secundário em relação à própria experiência cultural do país, né? O teatro só é retomado como um projeto nos anos 40, né? E aí nós temos duas experiências emblemáticas nesse momento. Uma é uma experiência que acontece no Rio de Janeiro, em 1943, quando um grupo de amadores, chamado Os Comediantes, formado por moradores de Copacabana e Ipanema, muito próximos do governo naquele momento, decidem montar um espetáculo e encomendam de um autor, que é o Nelson Rodrigues, uma peça, que é O Vestido de Noiva, e contratam um diretor exilado no Brasil naquele momento, que é o Ziembiski, um polonês, né, para dirigir essa peça. E ele dirige essa peça com apoio financeiro do Ministério da Educação naquele momento. E eles estreiam em 43 O Vestido de Noiva, que na versão carioca da história do teatro brasileiro é o mito fundador do teatro moderno, né, quando nasce o teatro moderno brasileiro, em 43. Né? Em 48, acontece uma outra experiência, que é em São Paulo. Um filho da família Mesquita decide montar uma escola de teatro, que é a Escola de Arte Dramática, e em 48, em maio de 48, abre essa escola, que era uma escola de formação de atores. 5 meses depois, um empresário
que é o Franco Zampari, funda o Teatro Brasileiro de Comédia, que é uma empresa teatral que reúne uma série de atores, de técnicos e diretores, jovens diretores que vieram da Itália para São Paulo. E com isso nasce, em 48, aquilo que seria considerado a experiência moderna por excelência do teatro brasileiro, que é o TBC. Né? É uma experiência empresarial, né? Que traz para a cena um repertório europeu, norte-americano, etc, etc. Ora, o teatro de arena surge dessa experiência, né? Como eu disse, o teatro de arena, o grupo Teatro de Arena é formado pela primeira turma formada pela Escola de Arte Dramática, né? Então é curioso que a primeira turma de alunos daquele programa, né, não vai parar diretamente no TBC, cria uma experiência também empresarial, mas alternativa, que é o teatro de arena, né? Que, como eu disse, entra em crise em 58. Né? Ora, o que me interessa desse pequeno percurso selvagem é a gente entender quando é que o teatro aparece como uma questão. Quando é que o teatro aparece como, digamos, uma força social capaz de elaborar a experiência social e de colocar questões para esta experiência, né? Do que eu narrei até aqui, a história do teatro brasileiro é uma história de uma certa narrada a partir de uma certa perspectiva de classe, né? A partir de uma certa perspectiva social, porque o teatro aparece como um projeto de classe, né? O que acontece nessa experiência dos anos 60 é que esse projeto ele começa a desviar, né? Outros vínculos se tornam possíveis, ou, se a gente quiser, o teatro começa a buscar outros vínculos, né? E aquela experiência do CPC é talvez a experiência decisiva nessa direção, porque os artistas começam a travar contato e a reconhecer esses movimentos sociais e a se perguntar sobre a possibilidade de radicalizar esses vínculos, né? O que acontece é que essa experiência que começa ali no início dos anos 60, em 1968, ela é drasticamente interrompida. Em 1968, nós começamos a ver um processo de desmobilização desses artistas e, mais do que isso, uma série de ataques a esses artistas e ao trabalho desses artistas, né? Do lado do Arena, em 1968, nós temos em cartaz uma peça chamada Arena contra Tiradentes. E, em meados de 68, Augusto Boal, que era o diretor do Teatro de Arena, lança um projeto chamado a Primeira Feira Paulista de Opinião, em que ele pergunta a vários artistas o que esses artistas pensavam sobre a arte de esquerda. E esses artistas respondem cenicamente a essa pergunta. Do lado do Oficina, nós temos O Rei da Vela, em cartaz, que é censurado naquele ano. Nós temos a estreia de uma peça chamada Roda Viva, que é uma peça escrita pelo Chico Buarque e dirigida pelo Zé Celso, né? E em dezembro de 68, no dia 13 de dezembro de 68, a Oficina estreia o Galileu Galilei. É uma espécie de pacto que o Zé Celso tem com a história. E no dia 13 de dezembro, que é o dia em que é promulgado... Qual é o nome disso? Outorgado o ato institucional número 5, a Oficina estreia o Galileu Galilei do Brecht, né? Por coincidência, né? Portanto, 68 é um ano
emblemático para o teatro brasileiro, porque, ao mesmo tempo, a gente tem o limite de uma certa trajetória, né? Mas o limite dessa trajetória é uma espécie de revisão crítica do que foi a experiência de engajamento desses artistas nos últimos 10 anos, entre 58 e 68, se a gente quiser. Ora, se a gente faz uma espécie de cartografia dessa história do teatro, a gente vai verificar que eu já fiz essa cronologia, ela é um pouco mística, mas ela funciona. A cada 10 anos, a experiência teatral brasileira é interrompida ou foi interrompida, né? Se a gente pensa a experiência moderna de 48 até aqui, né? Eu falei para vocês que o TBC foi criado em 48, né? O resultado dessa experiência foi a criação do Teatro de Arena, e em 58 o Teatro de Arena estava em crise e iria desaparecer, né? O Teatro de Arena ressurge em 58, o mesmo ano em que é criado o Teatro Oficina, e essa já é uma experiência completamente diferente daquela que havia acontecido desde então, né? Essa experiência que começa em 58, com Eles Não Usam Black Tie e o Teatro Oficina, é interrompida em 68 com o AI-5, né? Entre 68 e 78, a gente tem uma série de experiências de resistência que acontecem no teatro. Estou falando teatro brasileiro, mas o teatro brasileiro é, em grande medida, nessa narrativa, o teatro paulistano, o teatro paulista, o teatro carioca, um certo teatro no Nordeste, né? Mas o fato é que entre 68 e 78 a gente tem experiências de resistência, mobilizações que acontecem na periferia das cidades ou na periferia de São Paulo, tentativa de sobrevivência desses grupos. E essa experiência ela muda completamente em 78, quando é criada em São Paulo a Cooperativa Paulista de Teatro e estreia um espetáculo que vai ser também um espetáculo histórico, que é o Macunaíma. Em 78, os grupos e os artistas de teatro se reorganizam. E essa reorganização tem a ver com a forma de trabalho, com o modo de viabilização da produção. Essa experiência que começa em 78 com a criação da Cooperativa Paulista de Teatro, que corresponde a uma série de movimentos, como as greves do ABC, ela é interrompida em 88. Em 88, o crítico Décio de Almeida Prado escreve um livro chamado Teatro Brasileiro Moderno, em que ele faz um balanço dessa trajetória do que seria o teatro moderno no Brasil, e ele compara 2 momentos. Primeiro, 1964, quando ele escreveu um livro chamado Teatro e Progresso, e que ele dizia: o teatro brasileiro é um projeto, ele ainda não existe enquanto aparelho cultural. Diferentemente da literatura que se formou, o teatro brasileiro não se formou ainda, né? Ele é um work in progress. Em 88, quando ele lança esse livro, ele diz: alguma coisa não deu certo no teatro brasileiro, o teatro brasileiro não se consubstanciou como experiência continuada, ocorrem sempre interrupções, e o que nós temos é um misto de amadorismo e tentativa de profissionalização, né? Em 88. Entre 88 e 98, a gente tem o grande desmanche da cultura brasileira, e não só da cultura brasileira. A gente tem o governo do Fernando I, os governos do Fernando II, e essa experiência que acontece nos anos 90 é uma experiência de desmanche total da vida teatral no Brasil, no que diz respeito às formas de financiamento, às formas de produção. O teatro corre o risco de desaparecer nos anos 90. Até que em 98, os artistas em São Paulo se organizam e criam um movimento chamado Arte contra a Barbárie. Esse movimento,
que foi lançado em 98 numa palestra com o Milton Santos e o Paulo Arantes aqui na Aliança Francesa, é um ponto de virada na produção teatral em São Paulo e no Brasil, porque a partir dele se cria um projeto de mobilização dos artistas. Há uma discussão que vai se espraiar pela prática dos artistas que diz respeito à organização do teatro de grupo, e resulta desse processo a criação de uma lei de financiamento da produção teatral que ficou conhecida como Lei de Fomento da cidade de São Paulo. De 98 para cá, outra coisa aconteceu. É uma outra história, né? Mas o fato é que até 1998, o que nós temos são esses ciclos constantemente interrompidos, né? Ora, o que me interessa, então, levantar como discussão desse percurso selvagem que eu fiz aqui, né? O teatro moderno, que é o teatro, digamos, a história do teatro moderno, essa história na qual nós que fazemos teatro nos inscrevemos, os pontos altos desse teatro correspondem a, digamos, momentos de engajamento da produção teatral na vida política do país. Por alguma razão, de tempos em tempos, o teatro se inscreve de tal modo na vida da cidade, ou na vida das cidades, né, que a expressão teatro político faz sentido. E quase sempre isso corresponde a um processo de politização da própria produção teatral, como a gente entende, né? Hoje, em 2018, a gente vive talvez o limite de um ciclo. E o que eu quero fazer é comparar esse limite com aquele de 1968. Né? Nós que fazemos teatro hoje no Brasil, e que começamos a fazer teatro no final dos anos 90, como eu disse, começamos a fazer teatro inscritos nesse processo que se configura a partir do movimento Arte contra a Barbárie, criado em 1998. Né? Como eu comecei a dizer na semana passada, nós nos pusemos a fazer teatro e tínhamos um problema que era como podemos fazer teatro, né? Quais são as condições que nós temos para produzir teatro? E o que nós percebemos naquele momento é que nós não tínhamos condições efetivas de fazer o teatro que nós queríamos fazer. E isso tinha a ver com a possibilidade de viabilizar aquela produção. Portanto, era um problema econômico. E a primeira resposta intuitiva que nós demos a este problema foi tentar viabilizar o trabalho a partir de uma forma de organização que eram os grupos, né? Os coletivos. Esses grupos diferiam daqueles grupos dos anos 60, porque os grupos dos anos 60, como Arena e Oficina, eram pequenas empresas. Nós, no final dos anos 90, não éramos empresa, ou pelo menos não tínhamos imediatamente essa perspectiva. Nós éramos coletivos e nos organizávamos de maneira cooperativada, né? O que acontece, como eu disse na semana passada, é que para realizar esse trabalho nós precisávamos inscrevê-lo na vida da cidade de alguma maneira. Nós precisávamos de lugares para realizar essa produção. E na busca por esses lugares, essa produção começou a se inscrever em vários lugares da cidade, em vários pontos da cidade. E nós tínhamos um problema que talvez era o problema mais decisivo, que era, nós nos fazíamos perguntas, nós elaborávamos projetos.
E a nossa dificuldade era precisamente realizar aqueles projetos, não é? Nós não sabíamos como realizar esses projetos, porque para realizar esses projetos nós precisávamos reinventar o modo como nós produzíamos, não é? Nosso modelo de produção, de algum modo, colocava impasses para dar conta dos projetos que nós elaborávamos. Concretamente, um grupo de teatro vai parar na periferia, na Zona Leste, porque lá existe um movimento de moradia e porque lá existe a possibilidade de, durante um ano, realizar um trabalho com um grupo organizado, num espaço organizado, né? No entanto, nós éramos este grupo, atores, dramaturgo e diretor, né? E o que nós sabíamos fazer, ou o que esses grupos sabiam fazer, é escrever peças e entrar em temporada, né? E, de repente, para realizar o espetáculo naquele contexto, era necessário fazer com que o processo de ensaio se encontrasse com a vida daquela comunidade e com a realidade daquela comunidade, e mais do que isso, com que aquela realidade entrasse na sala de ensaio de alguma maneira. Quando aquela realidade entrava na sala de ensaio, as relações diretor e ator se transformavam completamente. E mais do que isso, a relação com aquela comunidade se transformava, porque se aquele grupo tinha ido lá para fazer uma peça sobre a vida operária, né, quando ele travava o contato efetivo com aquela comunidade, ele entendia que aquela relação não era apenas uma relação temática, né? Muitas vezes aquela vida operária entrava em cena ela mesma, né? Portanto, havia uma necessidade de repensar a relação entre o projeto que aqueles grupos tinham e a forma de produção para a realização daquele processo, daquele projeto, né? E isso, de certo modo, foi enfrentado pela quase totalidade dos grupos de teatro que emergem dessa experiência do movimento do arte contra a barbárie, né? De certo modo, se tornou uma questão para o teatro de grupo resolver essa equação entre o projeto artístico daquele grupo e a forma de produção daquele grupo, de tal modo que a gente começou a entender que o teatro de grupo deveria ser entendido como uma forma de produção, né? Em 2007, numa entrevista sobre essa experiência, o Paulo Arantes, que é um filósofo da USP, falando sobre o teatro de grupo, ele elaborou da seguinte maneira: ele disse, o teatro de grupo acontece quando a gente tem uma espécie de confluência incontornável, quando ensaio, pesquisa de campo e intervenção pública acontecem ao mesmo tempo, né? E ele dizia, essa confluência entre o trabalho de linguagem, a pesquisa de campo, portanto a inscrição num pedaço da cidade, e essa inscrição como uma forma de intervenção, resulta espetáculos que se querem, antes de mais nada, uma reflexão sobre a experiência social, né? E essa reflexão, ela define, de certo modo, a fisionomia desse teatro, né? E ele diz, essa confluência talvez conecte de uma maneira insuspeitada essa experiência teatral com aquilo que nós aprendemos a chamar de tradição crítica brasileira, né? Uma tentativa de refletir sobre a experiência social brasileira, e essa reflexão define, por assim dizer, os termos mesmos dessa produção, né? De certo modo, isso que nós chamamos de teatro de grupo é
o resultado desse processo e é a sedimentação desse processo. Né? O que acontece é que isso se dá no momento histórico, como eu disse a semana passada, em que há uma espécie de confluência entre essa imaginação artística e supostamente uma certa imaginação social. Né? Esse teatro de grupo imagina elaborar essa experiência social e imagina poder forjar vínculos com uma parte dessa experiência social, né? E o que a gente vê é que esse processo, de algum modo, parece ter sido interrompido, né? Então, a pergunta que talvez a gente deva fazer é: em que medida essa experiência do teatro de grupo ela permanece e ela se aprofundou, né, sem que esse vínculo efetivo permaneça, ou sem que esse vínculo tenha de fato sido efetivado, né? Em alguma medida, talvez a experiência do teatro de grupo corresponda mais uma vez a um processo interrompido, né? Ora, eu não sei se isso faz sentido para vocês, né? Mas talvez a gente pudesse conversar um pouco sobre o que significa essa politização da experiência artística, e que tipo de vínculo é esse que é pressuposto nesse processo de politização, né? Se a gente entende, então, o teatro como uma arte pública e o público, nesse sentido, como sendo, digamos, o correspondente a esse vínculo social ou esse vínculo de imaginação, né? Eu não sei, isso faz sentido para vocês, isso que eu formulei até aqui? Mais ou menos? Vocês são arquitetos, né? Ou estudam arquitetura. Essa experiência que eu estou narrando para vocês, ela, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, nós, do Teatro de Grupo em São Paulo, por alguma razão que talvez a história ou a crítica em algum momento expliquem, para fazer teatro, nós nos juntamos com uma série de movimentos populares de habitação e de moradia, né? E no conjunto no bojo desses movimentos, havia uma série de, enfim, vários arquitetos que, juntos com esses grupos, estavam se perguntando ou nos ajudaram a perguntar sobre o que era a cidade naquele momento, né? De certo modo, essa experiência do teatro de grupo na cidade de São Paulo, ela pode ser traduzida como sendo também o esforço de entender o que é a cidade, ou o que era a cidade de São Paulo naquele momento, né? Boa parte dos espetáculos produzidos entre 98 e muito recentemente são espetáculos que tematizam a vida na cidade de São Paulo, né? Há um vínculo muito direto entre essa produção e o que acontece na cidade de São Paulo. Tentativas de compreender como se dá a vida em determinada região, como é que grupos se organizam em determinada região, como é que os movimentos se organizam na cidade de São Paulo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma espécie de confluência temática, essa confluência foi redimensionando a própria prática teatral, a própria experiência desses grupos e a própria experiência de organização desses grupos, né? Enfim, sobre isso, vocês têm alguma questão? A lei de fomento, ela é, na verdade, o resultado de uma experiência. E a partir dela, uma outra experiência
se forja, né? A Lei de Fomento é uma lei criada em 2002 e ela foi escrita pelos artistas de teatro a partir daquele movimento que é o Arte contra a Barbárie. Então, durante 4 anos, nos reunimos e chegamos à Lei de Fomento. Então, o que acontece é que a Lei de Fomento ela sistematiza uma experiência. Nós produzíamos de uma determinada forma. Tanto é que a Lei de Fomento, ela nomeia grupos de teatro, né? Então, ela é, digamos, a primeira sedimentação de uma experiência. E o que nós colocamos na Lei de Fomento foi, digamos, uma perspectiva de organização do trabalho. Então, havia a proposição de que fossem grupos, que esses grupos tivessem um trabalho continuado e que esses grupos se inscrevessem de algum modo na vida da cidade. Essa ideia de contrapartida social, que era muito polêmico naquele momento, ela visava garantir o vínculo do grupo de teatro com a cidade. Então, era preciso que esse grupo, de algum modo, mostrasse a relevância do seu trabalho teatral, né? Muitos diziam na época, mas o simples fato de fazer uma peça de teatro já é uma contrapartida social. Enfim, isso é discutível, mas havia essa discussão. O fato é que, se a gente olha para o mapa dos grupos em 2004, talvez a gente tivesse 20 grupos de teatro atuando efetivamente na cidade de São Paulo, né? Com a Lei de Fomento e a ausência de outras possibilidades de financiamento da produção teatral na cidade, o que você tem é uma multiplicação de grupos, né? Porque o grupo passa a ser uma forma de organização reconhecível e, ao mesmo tempo, mais do que uma alternativa, talvez a possibilidade mais efetiva de organização do trabalho, né? E, portanto, se estabelece como modelo em relação à Lei de Fomento, né? Então, a multiplicação de contrapartida social na cidade de São Paulo tem a ver com a ausência de outras possibilidades de financiamento e ao mesmo tempo, uma disputa por aquele fundo público ali, que é a lei, que é o dinheiro reservado para a Lei de Fomento, né? Então, eu diria que e não é resultado da lei, né? Porque ela elabora uma experiência, mas a partir do momento que se torna um modelo, também mostra o limite, né? O fato é que, nesse sentido, a lei de Fomento ela é um avanço e, ao mesmo tempo, um limite, né? Ela impõe um limite para essa produção, né? O que acontece é que o teatro, ele é uma arte coletiva por definição, né? Mas, no processo de criação, você pode ter, em geral, você tem a proposição de um encenador e um grupo de atores que realizam aquele projeto mobilizando uma série de técnicas e de procedimentos, né? Esse teatro moderno, como eu descrevi, ele descreve um percurso que corresponde a esse tipo de prática, né? Há um projeto de um encenador, a proposição de um encenador e um grupo de atores que realiza aquele projeto. Essa experiência dos grupos, ela desloca isso. Primeiro, porque o projeto deixa de ser, ou não é necessariamente o projeto de um encenador. Ele passa a ser resultado de uma experiência coletiva, né? E segundo, que essa experiência coletiva, que pressupõe uma diversidade de relações, né? É a partir dela que o projeto se elabora, né? Então, há uma espécie de mudança de perspectiva, né? A cena não é o momento em que um projeto se realiza, mas o ensaio ou o encontro entre esses artistas, e muitas vezes entre esses artistas e o próprio contexto no qual eles se inscrevem, é que determina o que será o projeto. É a partir desse encontro que emerge o projeto. Então, o projeto passa a ter uma dimensão coletiva, né? Portanto, muitas vezes o projeto resulta da própria prática do coletivo. É bem possível que, na maior parte desses
coletivos, entre um processo e o outro, o projeto tenha se configurado ou venha se configurar, né? Então, o ensaio deixa de ser o momento de realização de um projeto externo àquele coletivo e passa a ser o momento de elaboração e realização do projeto. Isso significa que você precisa inventar procedimentos, né? Os procedimentos, eles não são externos ao processo, eles emergem do próprio processo, das perguntas que você faz nesse processo, né? Então, isso é uma mudança bastante complexa e muda a própria fisionomia do teatro, né? O que não significa que você elimina funções no teatro, que o diretor desaparece, que o ator desaparece. O que significa é que a forma de produção há uma espécie de coletivização das formas de produção, né? E, portanto, das formas poéticas também, né? Você começa a olhar para esses processos de uma maneira coletiva, tentando compreender coletivamente como esses processos se dão, né? Então, a gente pode, se a gente olha para essa produção estética, poética dos anos 90 para cá, a gente vai ver uma espécie de politização da cena, uma tentativa de elaboração de processos coletivos digamos, formalizações coletivas da cena. Então, em geral, são cenas corais que dão conta de processos que formam estruturas corais, porque o que está em jogo são experiências coletivas e não mais experiências individuais, né? Então, uma espécie de epicização da cena, né? No sentido do teatro épico do Brecht, né? No sentido de dar conta de experiências coletivas, né? Então, isso é uma mudança também de procedimentos, de trabalho, de formas de ensaio. Não necessariamente isso implica uma mudança espacial, né? Você tem experiências que mantêm a dinâmica palco e plateia, e você tem experiências que explodem essa relação. Eu diria que o espaço muda na medida em que esses grupos se deslocam pela cidade e precisam viabilizar outros espaços de trabalho. Então, boa parte das experiências que deslocam essa relação entre palco e plateia tem a ver com o modo como esses processos se deram na relação com esses movimentos ou resultam desses encontros que aconteceram. Não é um pressuposto da politização da cena que essa relação mude, né? Se a gente pensa no teatro épico do Brecht, ou no teatro do Brecht, o teatro do Brecht manteve a relação palco-plateia na sua frontalidade, né? O que está em jogo é como o palco e a plateia conversam, né? Qual é a forma de interação entre palco e plateia, né? É aí que está, digamos, o cerne do que seja político nesse teatro, né? Porque você pode ter experiências de interação e de participação que não necessariamente politizam a relação entre espectador e ator, por exemplo, né? Eu estou inscrito nela e confesso que não sei. Eu cheguei a imaginar, como eu gosto dessa ideia dos ciclos, eu acho realmente interessante essa coisa dos 10 anos, e durante um tempo foi uma obsessão. Eu cheguei a imaginar que em 2008 nós tivéssemos uma interrupção. E em parte a gente teve, porque 2008 é o momento em que a gente começa a entender que aquele público que a gente idealizava está indo numa direção e a gente está indo noutra. Ou, na verdade, a gente se manteve noutra. Então, há um desencontro ali entre essa produção e o público, né? Há, inclusive, uma peça emblemática de um grupo que é o Folia, chamada Oresteia, que elabora um pouco essa experiência. Mas o fato é que não houve uma ruptura. Nós continuamos a produzir, a lei de fomento continuou a existir,
vários outros programas surgiram na cidade de São Paulo, a gente tem uma centena de grupos produzindo, os alunos saem da escola com seus grupos de teatro. Então, a gente pode dizer que algo está girando em falso, mas isso não significa que houve uma interrupção, muito pelo contrário, né? Houve uma espécie de multiplicação da produção e das possibilidades de produção do teatro, que não necessariamente corresponde a um aprofundamento da politização desses grupos, né? Hoje, eu diria que nós não temos certeza de para onde essa produção vai, né? Então, não houve exatamente uma interrupção desse ciclo, mas hoje, em 2018, nós estamos indo para algum lugar que eu não sei qual é, né? Então, mas veja, isso eu posso afirmar, é a primeira vez na história do teatro brasileiro em que uma geração de artistas ou uma geração de grupos produz ininterruptamente durante 20 anos. Isso nunca aconteceu na história do teatro brasileiro, né? Não há uma experiência até os anos 90 que tenha durado mais de 10 anos. Nenhuma, né? A não ser como exceção. Se a gente pensa um grupo Oi Nós, no Rio Grande do Sul, um grupo em Boaça, de Sergipe. O Oficina, por exemplo, comemorou 50 anos, mas em 50 anos o Oficina mudou muito, inclusive de nome, não é? Então não dá para dizer que a experiência da Oficina seja uma experiência continuada, né? Então é a primeira vez na história do teatro brasileiro que você tem uma geração de grupos que completa 20 anos, ininterruptamente, produzindo, né? Isso certamente fala desse, né, um depoimento do que foi esse processo político e social no Brasil nos últimos 20 anos, né? Mas nós não sabemos aonde isso vai dar e para onde isso vai, né? Talvez em São Paulo, talvez a gente tenha, talvez seja o momento mais, não vou dizer que seja o momento mais produtivo, não é verdade, mas nós temos muitas possibilidades de financiamento da produção teatral em São Paulo nesse momento, né? Nós temos programas municipais, temos programas estaduais, temos programas federais, né? Eu não estou querendo dizer com isso que está tudo bem. O que eu estou querendo dizer é que há uma questão na produção teatral que é muito difícil responder, né? Que é o seguinte: hoje, não sei se vocês sabem, nós vivemos há um processo acontecendo no judiciário, que é onde realmente a política acontece, não é? De desregulamentação da profissão de artista, né? De tirar o registro da produção de artista, né? E isso acontece num momento histórico em que nós nunca tivemos tanta gente fazendo teatro. Muita gente fazendo teatro, né? E você imagina como é que você, sei lá, se você pega as escolas públicas da cidade do estado de São Paulo, se você forma 60 atores, 100 atores por ano, onde é que esses atores vão trabalhar? É uma questão, não é? O que você faz? Mas em São Paulo nós temos por ano mais ou menos 1.000 DRTs para as pessoas, né? Então é muito ator, né? E a pergunta é por que tanta gente fazendo teatro? Ah. E veja que a minha fala ela é problemática, porque a rigor faz teatro quem quiser e todo mundo tem o direito a fazer teatro, mas o fato é que o teatro não é um direito, né? Então, o que aconteceu nos últimos anos que faz com que o teatro apareça como uma arte possível de ser feita e, ao mesmo tempo, com tanta gente querendo fazer teatro.
E pessoas, enfim, não estou falando apenas de gente de classe média, né? O teatro se espalhou pela cidade de São Paulo, né? E as pessoas fazem teatro na cidade de São Paulo, e as pessoas querem fazer teatro, né? E isso certamente tem a ver com um processo de democratização do teatro na cidade de São Paulo. Isso tem a ver com a história do teatro de grupo na cidade de São Paulo e assim por diante. Mas veja, boa parte dessa experiência corresponde também e tem a ver com essa ideia de contrapartida. A contrapartida desse processo é que o teatro tem sido usado nos últimos anos, nos últimos 20 anos, também como forma de contenção de populações na periferia de São Paulo. Né? Porque é muito simples. Você está num bairro conflagrado, muitos adolescentes, não é? Você coloca um ator que precisa de dinheiro para dar aula de teatro naquela escola, não é? As pessoas não têm muita alternativa, as pessoas vão fazer teatro, não é? Então, o teatro ele se torna, ao mesmo tempo, um instrumento de contenção, né? E uma falsa perspectiva de mobilidade social, né? E eu tenho a impressão que nós vivemos um momento em que é preciso acertar contas com essa história, com esse processo, né? Porque a rigor, o teatro, ele não é uma saída, não é? E como qualquer arte na sociedade brasileira, ele tem limites muito efetivos. Ou seja, o teatro não pode prometer aquilo que ele não pode dar. Então, uma das consequências desse processo de politização é o próprio limite dessa politização, né? Porque chega um momento em que o teatro aparece como profissão. E aí é a pergunta drástica, né? O teatro é ou não é uma profissão? Não. Por exemplo, eu fiz filosofia e sei que filosofia não é uma profissão, né? Mas o teatro é ou não é uma profissão, né? Discutimos isso todos os dias. Né? Mas eu estou falando de tudo, né? Tem nessa mesma entrevista do Paulo Arantes em 2007, ele faz uma provocação no final, que na verdade ele fez duas provocações ali, mas uma delas diz assim: se aqueles que fazem teatros de fato se reconhecessem como trabalhadores, eles perceberiam que há uma proximidade muito grande entre o iluminador do teatro e o iluminador do cinema, o iluminador da televisão, né? Entre o ator que faz teatro é o mesmo que faz cinema, é o mesmo que faz televisão e assim por diante. Uma greve de atores de teatro não acontece nada, certo? Não acontece nada. Outro dia um colega postou: não havia nenhuma peça profissional em cartaz em Recife naquele dia. Então o teatro desapareceu de Recife por um dia, né? E nada aconteceu. Mas se os técnicos da TV Globo decidem fazer greve, certamente eles serão demitidos. Mas alguma coisa acontece, né? Então há uma dimensão de, digamos, a percepção enquanto categoria que é sempre problemática, né? A compreensão disso. Mas o problema da desregulamentação, ele é outro, na verdade. Quer dizer, tem a ver com isso, mas ele é outro. Porque essa lei que está sendo revista, ela diz: artista é quem fez universidade, tais cursos, e é quem fez escola técnica, tais cursos. Quem não fez esses cursos, essas escolas, deve ir ao sindicato e pedir reconhecimento dos seus pares de que ele é um artista.
certo? Portanto, ele deve ir lá apresentar o seu portfólio e dizer, olha, eu sou artista, nos últimos 10 anos fiz arte, quero ser reconhecido como tal. Aí vai um colega e diz assim, é verdade, você é um artista, então eu vou te dar o DRT, provisório ou definitivo, certo? Então, só existem duas maneiras de você ser um artista profissional. É você fazer escola, portanto, você não precisa de sindicato, porque o MEC te dá o DRT, ou você passar pelo sindicato. Ora, quando você diz que você não precisa fazer escola e que você não precisa ser reconhecido pelo sindicato para ter o registro, no fundo o que você está dizendo é que você não precisa de sindicato, não é? Porque qualquer um, afinal de contas, pode ser artista, né? Então, no fundo, essa discussão está em trâmite desde 2013, né? E ela só foi retomada esse ano porque, não sei, entre o final do ano passado e o início desse ano, os sindicatos dos artistas foram retomados pela categoria em diversas cidades do país, como São Paulo, Curitiba, por incrível que pareça, e outras cidades. Então, ela vem como uma resposta à mobilização dos artistas e a gente sabe no bojo do que isso vai, né? Então, esse é um problema, né? No fundo, é desmobilizar politicamente a categoria, né? Mas elas estão tão próximas, né? Vamos dizer o seguinte, essa produção artística de 98, e é uma data, né? Mas 98 até 2008, ela resulta de um processo de politização de uma geração de grupos e de artistas, né? Quando eu digo politização, é mais ou menos o seguinte, mesmo quem não era socialista, ou de esquerda, ou petista, e a maior parte não era, entendeu na pele uma coisa que é o seguinte, luta de classes é uma coisa que existe. A gente entendeu. Não sei se a gente entendeu, a gente intuiu, né? E isto de maneira muito concreta, porque a gente entrou num ciclo de lutas e algumas lutas que não eram nossas, né? Então vou dar um exemplo bem concreto. Manter um espaço, por exemplo, os grupos decidiram que teriam espaços, que teriam sedes. Para você ter uma sede, você em São Paulo, ou você está num espaço público, ou você aluga uma sede. Certo? Entre 2000 e 2004, a maior parte dos grupos de São Paulo ocupou espaços públicos ligados à Prefeitura de São Paulo, né? Então seria importante ver o que era a Prefeitura de São Paulo entre 2000 e 2004. Em 2004, os grupos foram expulsos daqueles lugares. Então, seria importante ver o que acontece na passagem de 2004, na verdade, a passagem de 2004 para 2005, mas já ali em 2004, né? E aí os grupos decidem não disputar mais o espaço público e começam a alugar espaços na cidade de São Paulo. O caso histórico desses espaços são os teatros da Praça Roosevelt, né? Por quê? Alugamos, era baratinho, a gente foi para lugares muito degradados, né? Porque a gente não tinha muito dinheiro e a gente usava dinheiro público para pagar o aluguel desses espaços. A gente usava o dinheiro da lei de fomento, com o argumento de que o fim era público. Então, nós privatizávamos o dinheiro, porque alugávamos um espaço, para garantir o fim público, que era o teatro, certo? Alugamos muitos teatros, muitos espaços em São Paulo, e os teatros, o mapa teatral se multiplicou, ele ampliou de uma maneira impensada na cidade de São Paulo, né? Basta ver a quantidade de sedes que existem na cidade de São Paulo. O que aconteceu com os grupos que estavam no centro, né? Os lugares onde nós tínhamos sede começaram a ser lugares legais de frequentar. As pessoas começaram a ir
pelo menos para ver aquela peça, como a Praça Roosevelt. Vocês não têm idade para isso, mas há 20 anos a Praça Roosevelt era um dos lugares... Era muito difícil estar na Praça Roosevelt se não tivesse um interesse muito particular, não é? Mas os grupos estavam lá, então começou a ser legal. Você vai lá para ver uma peça dos Palapatões, uma peça dos Sátiros, tal, não é? O que acontece? Esses lugares começaram a ficar bem caros, né? E esses grupos começaram a ser expulsos desses lugares, não é? Ou a fazer pactos para garantir a sua permanência. No caso dos Sátiros, eles fizeram um acordo com a Secretaria de Cultura, criaram a SP Escola de Teatro, tem lá os seus 10 milhões de reais para realizar aquela escola e assim por diante, né? Mas os grupos que não tinham dinheiro de família e que não tinham o dinheiro público para viabilizar, começaram a ser expulsos dos seus lugares. E nós começamos a perder sedes. O meu grupo, por exemplo, tinha uma sede, não tem mais, e assim por diante, né? Esse processo de gentrificação, ao qual os grupos não escaparam, né? E que levou à destituição dessas sedes, né? É muito concreto. E não importa se você é o Sátiros, que faz propaganda para o Serra, ou se você é o Latão, que diz que é comunista. Todos os grupos viveram esse processo muito concretamente. Então, não significa que os grupos elaboraram criticamente a experiência da luta de classes e de como os grupos estão inscritos nessa luta, mas eles perceberam que, sem negociar e sem disputar, o teatro não acontece, né? Então, quando um grupo decide ir para a periferia, né, ele pode ir por uma escolha, mas quase sempre é por uma tentativa de sobrevivência, né? Ora, lá atrás, nós tínhamos uma ilusão, ou uma fantasia, não sei, que era, nós estamos falando de um processo que a gente reconhece que foi um processo de desmanche da vida social, cultural desse país nos últimos anos, né? E nós estamos olhando para a sociedade e a gente vê possibilidades outras de organização e mesmo de superação desses impasses, né? Então nós começamos a imaginar que podíamos fazer teatro com determinados grupos sociais e para determinados grupos sociais. E mesmo quando nós estávamos aqui no centro, nós imaginávamos que o nosso público estava interessado nisso. Em geral, eram estudantes. Eu era estudante na época. Então, eram estudantes que iam ver esse teatro. Estudantes universitários. Então, havia uma espécie de confluência de imaginação, né? De repente, a gente começa a perceber que não é bem assim, né? E isso tem a ver com o modo como essa relação com o público vai se dando, né? A gente começa a ver que as pessoas não estão tão interessadas em discutir criticamente o que está acontecendo. A gente começa a perceber que alguns temas não falam à imaginação daquele público. A gente começa a entender que os estudantes, quando deixam de ser estudantes, revelam talvez perspectivas que não estavam tão evidentes naquele momento. A gente começa a perceber que aquela mobilização política, na verdade, tinha um limite, não era exatamente uma mobilização política. A gente começa a perceber que há limites nessa experiência, né? Mas, se a gente quiser, esse limite, ele é o limite... O teatro político... A história do teatro político é a história da percepção de um limite, né? Eu falei do Brecht, né? O Brecht é um dramaturgo alemão que começou a escrever nos anos 20, na verdade, em 1918. E ele... Pois é, em 1918. E ele... Que é quando... Lá estavam em sinal oposto, que é quando é fundada a República de Weimar, né? Mas ele escreve até 1928. O Brecht não nasceu comunista, né? Ele começa a ler Marx por volta de 26, por conta de um cara chamado Karl Korsch, que era muito amigo dele,
que ensina Marx para ele. Aí, em 26, o Brecht faz uma espécie de protocolo de leitura do Capital, que é uma peça chamada Um Homem é um Homem. Ele leu o Capital e falou, vou escrever o que eu entendi, e escreveu Um Homem é um Homem. Aí, em 1928, o Brecht tem 30 anos, em 1928. E, em 1928, o Brecht ele havia trabalhado com outro diretor chamado Piscator, que é um cara que tematizou o que ele chamava de teatro político. Em 1928, há uma grande crise política na Alemanha. Né? A direita está vindo com tudo, a esquerda está sem perspectiva, o Partido Social Democrata, que era um partido majoritariamente de trabalhadores, com uma perspectiva operária, começa a se alinhar com a direita, os comunistas estão totalmente perdidos, né? Mas é nesse momento em que o Brecht ganha um prêmio e ele é considerado o maior poeta da língua alemã vivo naquele momento. Tinha 30 anos. E ele escreve uma peça chamada Ópera dos Três Vinténs. Essa peça se torna o maior sucesso comercial da história do teatro europeu. E até hoje é um dos maiores sucessos comerciais da história do teatro. Né? E aí o Brecht saca que tem uma coisa estranha acontecendo ali. Né? E aí o Piscator, que foi o mestre dele, escreve um texto dizendo o seguinte, ferrou. O teatro político chegou no impasse. Em 1918, quando eu, Piscator, fazia uma peça, eu olhava para o público e eu sabia exatamente quem estava do outro lado. 10 anos depois de República de Weimar, do outro lado, eu não sei mais quem está. O vínculo entre o que está sendo dito na cena e aquele espectador não é mais real. As pessoas levantam, vão embora, começam a gritar, começa a ter discussão na plateia, né? Tem gente que não gosta do que está sendo discutido, tem gente que não está interessada em discutir mais esses temas, né? Houve uma espécie de aburguesamento, ele dizia um pequeno aburguesamento da vida operária na Alemanha, né? E o Brecht formula o projeto dele a partir dessa percepção, né? Desse limite do teatro político. E aí ele faz uma proposição do que vai ser o teatro dele. Mas veja, o teatro político, por definição, é a percepção de impasses, né? Nessa relação entre cena e público. Mas se o teatro é essa dupla atividade, né? Ver e fazer ao mesmo tempo, o teatro político é sempre uma pergunta sobre quem está vendo. Quem é que está me vendo quando eu estou fazendo? Né? E o que eu preciso fazer em relação a esses que vêm? Né? Mas aí eu não respondi a sua pergunta sobre a evangelização. É que eu trouxe a questão da evangelização por conta da entrevista do Mano Brown, né? E eu posso até mostrar depois uma sequência para vocês. Em 2007, 2010, eu dirigi uma peça chamada Cidade Fim, Cidade Coro, Cidade Reverso. Ela faz parte de uma pentalogia das cidades, e que é Cidade Desmanche, Cidade Fim, Cidade Coro, Cidade Reverso, Cidade Voodoo, né? E essa Cidade Fim, Cidade Coro, Cidade Reverso são 3 peças numa estrutura única. E ela tem a ver com a nossa experiência na sede que nós tínhamos ali na 13 de Maio. Nós tínhamos uma sede na 13 de Maio, esquina com a Manuel Dutra, né? E nós chegamos lá em 2007. Quando a gente chegou naquele lugar, alugado, nós decidimos fazer uma intervenção na rua. Então, nós colocávamos os nossos espectadores na varanda, era um edifício, e tinham vários cortiços na frente, né? Então, os espectadores ficavam dentro do prédio e a ação acontecia na rua, nos cortiços. Nós usávamos muito câmera e projeção, usávamos as fachadas como projeção e tal. E um dia, no segundo dia, era carnaval, tinha um bloco de estudantes secundaristas vindo no início da 13 de Maio,
E de repente, a gente já estava fazendo a peça, um garoto, uns 13 anos, veio falar comigo, perguntou para alguém quem coordena, quem manda, e aí vieram falar comigo. Aí ele veio falar comigo e disse assim, é o seguinte, tem um pessoal lá na entrada ali da rua que quer subir, a gente não deixou subir, porque vocês estão fazendo aí a peça de vocês. O que a gente faz? A gente manda subir ou manda esperar? Eu falei, não sei, a gente está fazendo, é melhor não, está terminando, espera terminar, tal. Nem sabia exatamente o que estava acontecendo. Aí terminou a peça, os atores com as crianças na rua, deitados no meio da rua, porque o trânsito não parava, e de repente vem um bloco de carnaval passando por cima dos atores e das crianças, né? No final, o garoto veio conversar comigo. Ele era do PCC, e ele se apresentou e disse, bom, aqui a gente que coordena, se eu precisar de alguma coisa, vem falar com a gente, né? Então, eu entendi que havia ali uma... né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, alguns anos depois, a gente decidiu fazer uma peça sobre o que a gente tinha identificado ali, que era uma espécie de trajetória de uma vida operária no Bexiga. Nós travamos contato de vizinhança, porque era uma relação de vizinhança, com operários que estavam ali, morando naqueles cortiços, ex-operários, na verdade, desde o final dos anos 70 e início dos anos 80, e os filhos deles, e os netos, né? Então a gente decidiu fazer uma peça sobre essa vida, né? E aí a gente começou a ouvir as pessoas e a ver as pessoas, né? E aí a gente encontrou no cortiço, na frente né? Por exemplo, uma menina de 21 anos que morava em Parelheiros, e ela decidiu sair de Parelheiros e ir para lá, porque lá era mais perto para ela fazer a escola. E a escola que ela fazia era o Wolf Maia, para ser atriz. E ela trabalhava para pagar o Wolf Maia e morava no cortiço, né? O outro lado disso é que nós tínhamos pessoas de 50, 60 anos que moravam há 30 anos naquele lugar e que chegaram em São Paulo porque queriam trabalhar e trabalharam em fábricas, etc, etc. E os filhos desses ex-operários já não eram mais operários. Trabalhavam em bingo, não tinham trabalho, estavam envolvidos com o PCC, né? Mas era muito interessante, porque quando eles começavam a narrar as trajetórias, não é? Havia uma coisa que tudo se resolvia, eles desejavam muito. Eles trabalhavam e eles desejavam muito. E tudo se resolvia pelo consumo. Então, eles trabalhavam para consumir. E eles consumiam, né? Então, onde é que a vida se resolvia? Na televisão comprada. Eles moravam em cortiço, mas tinha uma televisão comprada, às vezes tinha um carro, no celular, né? Então, ali foi o momento em que a gente percebeu o que eu estava dizendo antes, né? Havia uma espécie de desvio. A imaginação social, ela se resolvia quase como uma fantasia compensatória, né? E a discussão política, ela não se efetivava com aquele entorno. Eu estou falando isso de uma experiência muito concreta, né? No bairro do Bexiga, era possível verificar aquilo no bairro do Bexiga, e eram pelo menos 2 gerações que se desencontravam ali. E nós precisávamos elaborar esse desencontro, e nós fazíamos parte desse desencontro, né? Em parte, nós pensávamos como os pais deles, e tínhamos frustrações parecidas, né? Enquanto eles estavam noutra direção. E não bastava fazer uma peça para dizer que aquilo era um problema. Porque a gente nem sabia, quer dizer, a gente, é claro que sabia que era um problema, mas politicamente não é dizendo isso é um problema que você politiza a discussão ou resolve a discussão, né? Ali, a questão evangélica era só mais um elemento dessa nova ordem, porque todos eram evangélicos, né? Porque tem 2 coisas na cultura evangélica pentecostal. Tem alguém que é evangélico aqui?
Não? Tem duas coisas na cultura evangélica pentecostal que a gente não pode negligenciar, né? Uma é que ela diz que você pode ganhar dinheiro. E ela só diz que você pode ganhar dinheiro. Como você vai ganhar dinheiro? Né? Segundo, que ela plasma uma coisa que é da vida popular, da vida dos pobres, que é o Pentecostes é um momento catequese, o Pentecostes é um momento em que o Espírito Santo desce. É um momento em que o Espírito encarna. Portanto, a igreja pentecostal diz que Espírito existe, que eles encarnam, não é? Tem um livro que chama Igreja Pentecostalismo, a religião mais negra do Brasil. Porque as igrejas evangélicas pentecostais, de certo modo, absorveram parte, né, desse universo cultural religioso que estava na Umbanda, um pouco no Candomblé, mas o Candomblé no Brasil é uma religião de classe média, né, que é muito caro, né, mas ao mesmo tempo é isso, absorveu essa dimensão religiosa e deu uma justificativa e uma destinação para ela, né. Então, é um problema, mas plasma uma dimensão social que a gente não pode negligenciar e que talvez a gente não, em relação à qual a gente não tenha uma resposta e às vezes a gente não consegue nem interrogar exatamente sobre o que é, né? Então é isso. Eles eram evangélicos, a maior parte deles é de evangélicos, enfim. Né? Mais alguma questão assim que vocês tenham? Um dos primeiros seminários que eu fiz aqui, quando eu assumi a coordenação do seminário da escola, foi dado por uma professora da Faculdade de Filosofia da USP, uma socióloga chamada Maria Arminda Arruda. Ela veio aqui porque ela estava relançando naquele momento um trabalho, um livro que ela escreveu chamado Metrópole e Cultura, que tem uma bela análise do nascimento do TBC. Ela analisa a cidade de São Paulo dos anos 40, comparando algumas experiências de institucionalização ou de modernização do campo cultural, inclusive, entre elas, o nascimento do próprio Departamento de Sociologia da USP, que ela analisa em paralelo com o surgimento do TBC, do Museu de Arte Moderna e etc. Então, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido para ver um pouco dessa primeira fase a qual o Zé Fernando se referiu, que seria esse momento de 48 a 58, dentro de uma São Paulo, naquele momento, que tinha feições e questões muito particulares, né? O Paulo Arantes, que o Zé Fernando mencionou algumas vezes, também já esteve aqui no seminário. Ele veio aqui uma vez trazido pelo Thales Absaber, quando o Thales ocupava essa coordenação. Não sei dizer sobre o que ele falou, mas talvez no baú exista uma gravação daquela fala do Paulo. Uma segunda vez ele esteve aqui a convite meu e deu uma aula sobre a conjuntura ou a situação política global e nacional brasileira em meados de junho de 2016. Essa tem no baú. A da Maria Arminda tem no baú. Quando o Pedro Arantes e o Guilherme Wisnik vierem aqui, isso vai acontecer em maio, eles vêm aqui para discutir aspectos da vida arquitetônica ou da criação arquitetônica ou da vida dos arquitetos na década de 60, mais precisamente em torno do ano de 68, no Brasil e também fora. Eu acho que daí vocês vão ter uma oportunidade muito grande, muito interessante, melhor dizendo, de pensar um paralelo entre isso que o Zé Fernando falou, sobre o 68 no teatro e esses desdobramentos, esses arranjos de vínculo e de coletivização, vocês vão poder fazer um paralelo interessante com o que se deu na mesma época na arquitetura. O Pedro, inclusive, chegou a escrever sobre isso, quando ele analisou
a obra e a vida do arquiteto Sérgio Ferro. Para o Pedro também, esse texto do Roberto Schwartz, que o Zé Fernando mencionou, é um texto muito importante. Talvez fosse o caso da gente... Eu devo fazer isso, eu vou pegar a referência precisa desse texto e vou também mandar para vocês por e-mail. Eu queria fazer esses comentários porque eu acho que são importantes. Outra coisa, no caso da... Engraçado uma coisa que o Zé Fernando falou, né? Se nós tomássemos a fundação do teatro moderno segundo a versão carioca da história do teatro moderno, vale dizer que também a história da arquitetura tem uma versão carioca e uma versão paulista, né? Do que foi a implantação da arquitetura moderna no Brasil, né? Então, essa coisa Warszawski / Lúcio Costa, enfim, rende muita polêmica hoje em dia no campo da história, da história ou da historiografia da arquitetura brasileira. Último comentário. Todas as escolas têm lá os seus heróis fundadores, né? Essa aqui tem vários. Um deles, como todos sabem, é o professor e arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que habita e trabalha ali na Diagonal. Eu sei disso, muita gente sabe, quem já ouviu o Paulo falar, ou já conversou com ele, que ele tem no Brecht, no Galileu do Brecht, uma figura absolutamente modelar para si próprio, e ele adora essa peça, e ele vive a falar dessa peça. Então, acho que ali também existe alguma coisa de interessante. Eu digo isso especialmente para a Laís e para a Catarina, porque são duas estudantes da escola que estão fazendo um trabalho sobre os teatros aqui na região da Vila Buarque, e essa é a última coisa que eu quero dizer. A plataforma Plus aqui da escola, que estuda a região da Vila Buarque, eu faço parte dela, é um projeto de pesquisa que já tem 2 anos. Ela acabou, num determinado momento da sua trajetória de pesquisa, chegando à conclusão de que era impossível pensar o problema urbano da Vila Buarque, a história da Vila Buarque e da vida urbana nesse lugar, sem que se compreendesse a vida teatral que esse lugar sempre teve e continua tendo. Tá? Então, isso também, né, vejam, nos leva diretamente ao que o Zé Fernando estava falando. Muitos desses endereços que ele mencionou são endereços que nos circundam, né? Enfim, eu acho que é isso. Agora eu queria fazer uma pergunta. Quando você fala sobre o problema da implosão de determinados modelos de produção ou de modelos de criação, e você descreve a atividade teatral que se deu de 98 para cá, claro que você está fazendo eu entendo que você está fazendo um raciocínio de caráter generalista ou genérico, pelo pouco que eu sei, alguns grupos em que eu consigo localizar isso que você está falando, que foram grupos que, por acaso, eu, como um espectador sazonal, vi trabalharem ou vi peças desses caras. No entanto, eu te pergunto, em que medida essa experiência que vai de 98 a 2008, se você descreve ela como uma experiência que, de algum modo, se nutriu, né, desse desejo de rearranjar a produção da própria cena, coletivizar o trabalho, romper determinados, não sei se poderia chamar desse modo, mas romper determinadas estruturas hierárquicas de organização do trabalho criativo, em que medida ela difere da produção dos anos 60? Que, digamos, todos nós aprendemos de alguma forma que nos anos 60 deu-se, né, ou se procurou também esta mesma implosão. E eu estou pensando, por exemplo, no caso clássico lá, que você conhece super bem, que são as experiências de radicalização estética, ou coisa que o valha, feitas por um cara como o Godard, quando ele, né, trabalha com o Gorin e etc. Em que medida parece e em que medida
Não parece, Zé? É uma retomada daquela ideia, daquelas experiências. Eu sei que a pergunta talvez obrigasse você a uma resposta de 2 horas, mas dá para dizer alguma coisa assim, pelo menos como indicação sobre isso? Eu poderia dizer que não é nada parecido o que acontece de 98 para cá e o que aconteceu nos anos 60. Senão o fato de que há uma politização que emerge daquela experiência e uma politização que emerge a partir de 98. O que há de comum é o fato de que são tentativas de compreensão do que seja o Brasil ou de produção de uma imagem do que seja o Brasil, né? Ou, se a gente quiser, nessa tentativa, essa produção teatral se aproxima do que a gente poderia chamar de uma vida popular brasileira. Enfim, lá e aqui, talvez isso exista. Mas eu tenho a impressão que ainda nos anos 60, a forma de produção, ela implicou limites e impasses para aquela produção que são diferentes dos que nós encontramos hoje, né? Então, eu poderia, se a gente quiser fazer uma leitura à la Iná Camargo Costa, que é uma pesquisadora do teatro brasileiro, a gente poderia dizer, bom, nos anos 60, esse processo que levou os grupos, os artistas de teatro a essa vida popular, ou que produziu esse encontro, forçou, do ponto de vista artístico, do ponto de vista formal, uma espécie de epicização da cena. É o momento em que esse teatro encontra Brecht, por exemplo, né? De certo modo, essa experiência que aconteceu a partir de 98 também levou os grupos a um processo de epicização da cena. A diferença, e para mim este é o ponto, é que aquele encontro social entre 58 e 63 produziu, digamos, efetividades e portanto, impasses que a produção de 98 para cá não viveu, né? Eu tenho a impressão que nós imaginamos esse encontro, mas nós não realizamos esse encontro, né? E o que aconteceu ali entre 58 e 68 produziu encontros muito mais efetivos e, portanto, muito mais drásticos, né? Fora o fato de que a produção de 98 para cá, ou a partir dos anos 2000, ela se multiplicou de tal modo, né, e que a gente pode dizer que essa produção ela tem características econômicas que garantem a sua própria reprodução, né? Nessa entrevista do Paulo Arantes de 2007, ele diz, para mim é o cerne da entrevista, que todos nós desconsideramos em 2007. Ele diz assim, essa produção artística, essa produção dos grupos, à medida em que ela elabora essa experiência, ela se aproxima muito daquilo que nós chamamos de tradição crítica. E ele diz a certa altura, talvez a tradição crítica tenha migrado para a experiência teatral, né? E nós precisamos cuidar para que ela não tenha o mesmo destino, né? E nós ficamos muito orgulhosos desse desvio. Falando, nossa, de repente nós somos muito perspicazes, nós estamos, né, elaborando algo que é muito interessante. Mas a chave estava na outra parte da frase, que era o destino dessa tradição, né? Que ele logo na sequência comenta, ele diz, hoje na universidade você tem pesquisadores que pesquisam, né? E muitos pesquisadores que pesquisam e que estão nos seus programas de pesquisa, produzindo as suas teses. Então, você tem a graduação funcionando, a pós-graduação funcionando, e as pessoas produzem teses e mais teses, e
não está garantido em nenhum lugar que essa produção tenha relevância crítica daquele momento ensaístico, disso que nós chamamos tradição crítica, né? Portanto, você pode ter uma reprodução técnica de uma forma de produção de conhecimento que se repõe e que se alimenta a si mesma, não é? No limite, como a discussão em 2007 era a lei de fomento, ele estava dizendo, vocês vão conseguir financiamento, vocês vão se multiplicar, vocês vão ter dinheiro para produzir e vocês vão produzir. Nada garante que o que vocês vão produzir terá relevância, né, e será significativo. De certo modo, eu acho que nós vivemos a realização de mais uma profecia do Paulo Arantes, que nós estamos aí reproduzindo como coelho, né, grupos e mais grupos, e peças muito importantes entram em cartaz e saem de cartaz, né? E mais do que isso, nós temos gente produzindo teses sobre as peças que nós produzimos, né? E, portanto, é uma máquina que se alimenta e que tende a continuar. E eu não acho que ela vai desaparecer. Porque se viesse agora uma coisa realmente muito violenta e destruísse tudo, dissesse agora não vai ter mais nada, né? Talvez isso forçasse a imaginar, a dar sentido ao que a gente fez. E o que está acontecendo é que, malgrado tudo o que acontece, o teatro continua discutindo o DRT, continua discutindo financiamento, né? As pessoas continuam produzindo pesquisa sobre as peças produzidas. A máquina gira, né? Então, eu acho que a diferença é que se trata de um processo que, em alguma medida, continuou. E a pergunta é como é possível, né? Né? Se alguma coisa se rompeu, como é possível que essa produção continue, né? Há quem diga que o teatro é uma arte pública e, portanto, tem o tamanho da vida pública de um país, né? Portanto, o teatro tem o tamanho da vida pública no Brasil, né? Mas se o teatro continua, né, a pergunta é como isso é possível? Que teatro é esse que continua, né? Eu acho que isso, nos termos de comparação, isso precisa ser levado em conta, né? Nós não somos uma continuidade do movimento teatral dos anos 60. Pelo contrário, nós somos a expressão, digamos, de uma derrota que se configurou nos anos 60, e nós tomamos decisões, nós encaminhamos a produção numa direção outra, que passa por uma ideia de sobrevivência, por uma ideia de manutenção, por uma ideia de continuidade, e nós não nos defrontamos com os impasses que a produção teatral encontrou ou viveu nos anos 60. A Iná formula de uma maneira interessante, ela chama de o momento boal, o momento em que o boal se torna boal, né? E o boal se torna boal quando ele entende que talvez o teatro tenha que desaparecer, né? E que esse momento implica uma radicalização da própria experiência teatral. Ou o teatro se inscreve de maneira radical na vida social, ou ele vira mais um elemento na cesta básica da classe média de uma cidade como São Paulo, né? Que era o problema do Piscatoro e do Brecht em 28, né? Se o teatro é mais um elemento, mais um aspecto a ser consumido, então acabou, não tem. E nós corremos o risco para dizer de uma maneira bem complicada, porque ela remete a coisas bem complicadas, mas a gente perdeu a eficácia por excesso de sucesso, né? O teatro está aí, produzindo coisas, e as pessoas vão ao teatro, as pessoas consomem teatro, né? Nós, diretores, estamos aí produzindo. Há um vínculo muito forte entre a produção teatral e a universidade, porque boa parte dos diretores são professores nas universidades, e a máquina segue.
E todo ano nós temos muitas pessoas querendo fazer escola de teatro, a concorrência é muito grande, né? E segue, e a máquina segue, né? E eu não devia reclamar disso. Bom, isso aqui, na verdade, é uma reportagem, tem 3 minutos, eu acho. Essa peça é uma peça que foi feita em 2016, que tem a ver com essa história que eu estava descrevendo, que é uma peça que foi feita com um grupo de haitianos residentes aqui de São Paulo, e ela elabora um pouco a trajetória desses haitianos até o Brasil. São, sobretudo, haitianos que vieram para o Brasil em 2014, todos eles universitários que vieram para o Brasil porque havia um acordo entre o Brasil, o governo brasileiro e o governo haitiano, de que eles poderiam vir para o Brasil e teriam bolsa e trabalho. Chegaram aqui, evidentemente não encontraram isso, não é? E o grande trauma da experiência deles era a presença brasileira no Haiti, a experiência armada com a MINUSTAH. Vocês sabem, o Brasil comandou as forças de ocupação no Haiti e no Congo, né? Então, onde foi o laboratório das UPPs, né? E então essa peça resulta de 2 anos de contato, de troca com esses haitianos, de modo que eles vieram para a cena. Tem a ver um pouco com aquilo que eu estava descrevendo. Chegou um momento em que, para fazer o espetáculo, eles precisavam estar em cena de algum modo. E numa chave que resolvesse um problema ao mesmo tempo poético e político, porque não era simplesmente colocar haitianos em cena sendo haitianos, né? Então, essa peça ela foi realizada na Vila Itororó, que vocês devem conhecer. A certa altura, ainda em 2015, nós imaginávamos fazer essa peça no Glicério, na Missão Paz, que é onde, em geral, esses migrantes são recebidos, até que um grupo de haitianos foi baleado por um grupo de brasileiros que atravessou de carro a rua, atirando e gritando: haitianos, pretos, saiam daqui, vocês estão roubando nossos trabalhos e nossas mulheres, né? Aí, quando a gente viveu essa experiência, a gente entendeu que não era o caso de realizar a peça ali, e nós imaginamos, no primeiro momento, levar a peça para o lugar mais oficial que nós pudéssemos naquele momento. O lugar mais oficial do Teatro São Paulo é o Teatro Municipal. Nós fomos conversar com o Teatro Municipal naquele momento, e nós conseguimos levar a peça para a Praça das Artes, que é o anexo do Teatro Municipal. Ao mesmo tempo, nós levamos os haitianos para conhecerem a Vila Itororó, que era uma possibilidade. Quando eles chegaram lá, eles disseram: isso aqui é o Haiti, isso aqui é o Haiti depois do terremoto. E aí, diante dessa percepção deles, nós entendemos que era ali que a peça deveria acontecer. Então, nós terminamos o processo ali e realizamos a peça ali. A peça ela é itinerante, ela acontece ela dá a volta ao quarteirão e começa na entrada da vila e atravessa a Vila Itororó. E é uma espécie de deslizamento temporal pela história do Haiti e a trajetória desses haitianos aqui, tratando basicamente de 2 questões: a presença brasileira no Haiti e a experiência dos haitianos no Brasil, que para nós se resumia numa frase que eles nos disseram e repetiram durante muito tempo na conversa. Eles disseram: nós viemos para o Brasil, nos prometeram coisas, o seu governo nos prometeu coisas, e nós dissemos: vai ser muito legal no Brasil, porque o Brasil teve escravidão. No entanto, nós chegamos no Brasil e nos deparamos com uma coisa que no Haiti não se dá da mesma maneira, que é: vocês são racistas. E então, esse duplo movimento, né, do Brasil lá e o Brasil aqui foi a chave da peça. Eu mesmo tive muitos problemas no trabalho com eles, porque no Haiti a classe dominante não é formada por brancos, mas por mulatos. E eles olharam para mim e disseram: você é um mulato, você está dirigindo essa peça, como assim você vai mandar na gente? Então foi um ano de negociação até eles entenderem que eu era negro, e que no Brasil, e que alguém como eu pode ser negro, porque no Haiti não é exatamente assim que acontece. Embora qualquer um que nasça no Haiti seja negro pela Constituição, né? Isso é uma regra da Constituição.
Mesmo sendo branco, nasceu no Haiti, você é negro. Então, essa aqui é uma reportagem que foi feita, acho que para a Carta Capital. Espero que seja da Carta Capital e não a da Globo, porque tem uma da Carta Capital. Então, tem trechos sobre a peça e imagens da peça também, né?